jovem, quero falar agora sobre minha família, não vou falar do meu talento, meu trabalho, nem minha atribuição, mas vou falar de novo sobre alguma coisa desse tipo. Depois vou esclarecer uma coisa um pouco maior. E vou explicar sobre minha família. Bem, é um atributo sempre espiritual, um atributo sempre religioso. O que se difere o poder que está neles, por realmente ter poder e ter entendido que é uma coisa familiar. Bem, na família da minha mãe, parece que tipos de estrelas da manhã e Aquaman, esse tipo de estrela da manhã, é que está naquela família. Minha mãe, quando tem um cabelo um pouco maior, mexe assim no teu meio judaico, esse teu judaico. Já é para mim, eu tentei entender um atributo e parece que em Apocalipse estão se referindo a uma estrela da manhã baixa. No teu baixa aqui na face, impregne a sua força sendo baixa, coisa abaixo, uma pessoa baixa. Essa estrela da manhã, fantasia aqui, guerreiro, que tem uma força maior. Isso é o contexto do espírito. Eu, quando senti o cabelo da minha mãe, entendi logo uma coisa judaica, mas nesse sentido. Então, para mim, toda a família da minha mãe, uns pode ser um oráculo, uma encarnação de oráculo, mas no sentido estrelas da manhã. Eu, quando entendi o que ela queria dizer, ela falou, eu posso ser isso, mas eu pensava que isso era minha divindade, um sentido de honra, mas estou com o cara machucado, teu pai me bate. Mas nesse sentido, eu somente por sentir, já pensava que era suficiente. Foi isso que ela falou para mim. A minha família, então, materna, tem tipos de estrelas da manhã, meio alternativo, estrelas da manhã, e que era realmente visto em outro tempo. Em outros tempos, a pessoa sempre é visto quando realmente é jovem, aí a futura geração já olha o filho dessa encarnação, dessa pessoa, e a estrela da manhã estava nela realmente. Tinha outras conjunturas e outras, mas o sentido corporal da minha mãe era a estrela da manhã, da minha família materna, por esse tipo de estrelas da manhã alternativo. E isso é encarnação no sentido cósmico, que está na altura deles ou no corpo deles. É isso realmente que é a família da minha mãe. Agora eu vou falar da família do meu pai. A família do meu pai meio tem poder meio de asgardiano, poder relacionado a Asgard, outra coisa relacionada a alguma pluralidade de uma coisa cósmica do céu. Pode ser mitologia, pode ser uma coisa judaica, mas quero falar de forma mais aprofundada que seja somente do meu pai. Da família eu já falei. O meu pai é um tipo de querubim que é um tipo de divindade querubim do osso. Ele é um tipo de Exu-caveira, de homem-caveira, Exu-caveira, como um filme He-Man. Mas na sua origem ele era um querubim. Ele era na sua origem um querubim que depois entendeu um coisa de osso, aí por ser osso ele disse admitir, ele se tornou um Exu-caveira. E como um Exu-caveira, o nome dele é Grayskull. Grayskull. E ele como um Grayskull, o deus do osso, a divindade do osso, ele como querubim ou como Exu-caveira é a divindade do osso, podendo manipular a mente humana se tiver osso, e podendo ser aceito infinitamente depois de rebaixar alguma inteligência, porque o osso ele faz alguém de palhaço. E ele é chamado também de outra coisa, de Satã. Não é Satanás, é Satã.
Existe diferença de Satã para Satanás. Satã é o primeiro Satã. Satanás é o segundo, é o filho de Satã. E Satã significa diabo. É o termo diabo, o primeiro diabo. O segundo diabo é chamado Aba, no sentido que um tipo de humanidade, um tipo de luz, é um sentido de derrota. Mas o Satã, o diabo, tem um nome, é um tipo de Cronos. Ele é um tipo de Cronos que gera um Aba. E tem um contexto. Esse Cronos é como se fosse... o nome é um Darkseid, uma coisa da Marvel, que é uma coisa titânica, como se fosse Darkseid. Parece que é Darkseid o nome, não sei direito o nome. Eu só sei que é uma coisa que é titânica, Cronos, meio galácticos, o nome é Galácticos. E quando o termo é Galácticos, é porque em galáxias é um Cronos. Ele tem uma coisa espiritual, divina, que teve aquela mesma imagem de Galácticos, em meio a uma coisa de cabelo, meio com um tipo de ação de um capuz de plástico, de uma coisa assim, como Galácticos realmente. A altura de Galácticos, porque o Galácticos é o Titã Cronos de forma alternativa que gerou um Aba. E Aba, na sua conjectura, é um deus do cosmos, é um querubim criador de forma maior. Nisso, quando ele é isso, ele é enxucaveira, no termo apropriado de divindade do que ele seja. E quando ele é enxucaveira, ele tem uma transformação. O termo Satã significa em outra atribuição Shazam. O termo Satã significa Shazam. O termo Satanás significa um tipo de super-homem ou Shazam super-homem, mas é o sentido divino o que seja o nome. Satã, Shazam, porque dizendo em grego ele transformava sua região cósmica com um chamado He-Man. Ele falava, pelos poderes de Grayskull, me dê a força em uma transformação de Shazam, Satã, e ele tinha uma força maior. Tudo isso que é um pai. Mas tem um pequeno problema. Ele realmente... Mas quero falar uma coisa a vocês. Ele cosmicamente perdeu uma coisa do meu primo Luiz Carlos. E quando uma força do céu perde para outra força, tem uma demarcação. Essa demarcação é para uma força do céu em qualquer reino, em um renascimento, derrotar da mesma maneira. Nisso ele pode me ajudar ou não, ou ser meu pai ou não, mas ele, numa inimizade comigo me invadiu. Alguma coisa do céu considera ele inimigo por eu ser o rei ou a divindade de muitas regiões cósmicas. Mas meu pai realmente pode ser isso, mas está contra mim. Eu não gosto muito de estar na casa dele. Ele foi muito violento com minha mãe, batia na minha mãe, e está sendo muito violento comigo. Eu posso dar um mantimento a ele, humanamente, mas não quero que a minha liderança a ele tenha sentido, porque ele se diz uma eminência de Líbria, e eu digo ser eminência de uma nação terra, um mundo celestial. Nesse sentido, ele queria ter povos árabes e uma coisa no Irã, e eu queria ter uma coisa no Ocidente, misturado no mundo. E é isso que se conclui essa divisão. Ele não gosta de mim e eu não gosto do poder dele. Nisso, qualquer namoro, qualquer amizade, ele, humanamente falando, está um pouco derrotado, porque uma filosofia cristã derrotou
o seu corpo, o seu espírito, num sentido de a força verdadeira que ele era, também se derrotado. Eu ainda fui mais como cobra, eu realmente usei uma autoridade um pouco maior. Essa autoridade é devido a que profecias me davam esse atributo. É somente isso que eu queria falar. Boa sorte.